no país, fechavam-se os bancos por 2, 3 dias, bolsa de valores ficava fechada para poder adequar as regras, certo? Eu trabalhava em banco em 85, por exemplo, e o cara levava um boleto bancário, boleto não, levava uma nota, uma duplicata, por exemplo, para pagar, você tinha uma tabela de deflação. Primeiro porque era em cruzado novo, você tinha que cortar 3,0, e aí o que ele devia não era aquilo, era menos. Então você tinha que calcular quanto ele efetivamente devia. Então, minha gente, o Supremo ele não tem um papel constitucional, ele tem um papel também da manutenção do sistema político. Por esse motivo, ele não declarou inconstitucional essa regra das algemas. Tá? Uma dúvida? Inciso 3 ainda. Para garantir a efetividade, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Esse é olha só, né, estudando que a gente vê as coisas, né? Mais um fundamento para o meu artigo contra o novo Código Florestal. Por quê? Porque se o novo Código Florestal autorizar que estados regulamentem áreas de preservação permanente, é inconstitucional. Porque compete ao Estado definir em todas as unidades da federação. E quem que define em todas as unidades da federação é só lei federal. Não é lei estadual que vai definir em outras unidades. O que ela tem que definir? Espaços territoriais, tudo bem, ela pode falar assim, todo Estado terá APP. Mas aqui não fala só isso. Ela fala também, e seus componentes. Componentes. Então, uma lei federal é que deve regulamentar quais são os componentes de uma área de preservação permanente. E não uma lei estadual é que vai definir quais são esses componentes em cada estado. Sendo a alteração e a supressão permitidos somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Ou seja, não adianta você ter uma lei estadual que defina aqui em São Paulo que a APP é de 30 metros e no estado vizinho do Paraná a APP seja de 15 metros. E aí você tem uma propriedade rural entre os dois estados. Você tem uma propriedade rural que é metade de São Paulo e metade do Paraná. Do lado de São Paulo, a APP tem que ser de 30. Do lado de cá, a APP tem que ser de 15. Vai garantir a integridade dos atributos? Não. Portanto, essa lei é também inconstitucional. É uma dúvida? Quarta obrigação do poder estatal. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade que potencialmente, obra ou atividade potencialmente causadora significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. O outro fundamento que eu disse dos transgênicos, a liberação dos transgênicos, também feriu esse dispositivo constitucional. Porque se eu não sei se os OGMs fazem bem ou mal à saúde, eu deveria ter um estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque é obrigação do Estado exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade, e a liberação de transgênicos é uma atividade, causadora de significativa degradação do meio ambiente. Mas eu não sei se é causadora de significativa degradação. Por isso mesmo que você tem que ter um estudo. E aí ele fala que você tem que ter um estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. No módulo seguinte
desse curso a gente vai tratar sobre os instrumentos de tutela ambiental. Principais: zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, e o terceiro é o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Então a gente vai estudar o que é o zoneamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental e o que é o EIA-RIMA, tá certo? No outro módulo, no módulo seguinte desse. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. Mais um fundamento dos transgênicos, tá certo? Você tem que ter controle sobre isso. E a partir do momento que você não sabe se ele faz bem ou mal, você também fere esse dispositivo. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Semana passada, minha filha teve prova na escola de geografia. Ela está na 8ª série, 9º ano. Aqui. Hoje em dia você tem que falar os dois para... Você não sabe, eu não sei mais em que ano que ela está. Sei que ela está no último ano do ginásio. O ano que vem ela vai para o colegial. E... não tem mais colegial, ensino médio. E eu fiquei impressionado. A apostila não, o livro dela de geografia, falando sobre questão ambiental, assim, que eu vou usar aquilo para as minhas palestras. Certo? O grau de informação, por exemplo, é que eu não tive tempo, mas o que fala lá sobre a questão do consumo, por exemplo, questão do consumo, né? Lembra aquela história que eu falei do consumo insustentável? Trata sobre o consumo insustentável, define o que é o consumismo, qual é a importância do consumo para o capitalismo e como isso causa o impacto que isso traz para a questão ambiental. E lá dá uma definição muito interessante, que é a seguinte: por exemplo, o consumo. Qual é a relação do consumo com o meio ambiente? Quanto mais o homem consome, mais as indústrias buscam novos mecanismos de consumo, criando novos equipamentos, novas técnicas, novos modelos de equipamentos e assim por diante. E isso faz com que o homem consumiu, as indústrias façam novas técnicas de consumo, novos mecanismos, para quê? Para que o homem volte a consumir. Então vira aquela roda interminável de consumo. Você consome, ela cria novos mecanismos, você volta a consumir, isso vai aquecendo o capitalismo e vai causando degradação ambiental. Então, a educação ambiental em todos os níveis é uma obrigação do Estado. E última, proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Tem um professor que é extremamente antropocentrista, professor famoso, extremamente antropocentrista, que critica piamente esse dispositivo constitucional, esse daqui, na questão da crueldade contra os animais. Porque ele fala que crueldade é um conceito humano. E os animais não estão sujeitos à crueldade. Tá certo? Não estão sujeitos à crueldade. Quando o Supremo Tribunal Federal proibiu como chama aquele negócio lá de Santa Catarina? A farra do boi. Quando ela proibiu a farra do boi, esse professor quase que deu um infarto nele. Tá certo? Porque ele diz o seguinte, que a farra do boi é uma manifestação cultural. E que, se é uma manifestação cultural, a Constituição prevê a proteção das manifestações culturais. Certo? E então seria a farra do boi
seria protegida pela Constituição. Agora, o argumento do Supremo foi de que a farra do boi trazia crueldade para os animais. Então ele disse que aquela decisão era absurda, por quê? Porque sobre o interesse dos animais tem um interesse humano que é a da manifestação cultural. Isso, talvez porque ele nunca tenha assistido um episódio de crueldade, né? Que falar que o animal não sente dor é um absurdo, né? Uma vez eu morava num prédio, era um conjunto de apartamentos, de prédios, né? Eram blocos, vários blocos. Eu morava no segundo andar. E ele era baixo, tinha 4 andares. Eu morava no segundo andar. E embaixo, assim, no térreo, né, era onde a criançada brincava, tal, aquela história toda, né? E eu estava lá, era um sábado, eu tinha acabado de entrar no Ministério Público. E eu estava trabalhando. Aí a minha esposa me chamou e falou: vem cá. Olha, dá uma olhada o que essa molecada está fazendo. Eram mais ou menos uns 4 moleques, o mais velho devia ter uns 12, 13 anos. Eles estavam pegando um gatinho recém-nascido, tipo assim, uma semana de vida, e tinha chovido. Eles estavam afogando o gatinho. Pegavam o gatinho pelo rabo e jogavam na parede. Aí eu fui ver aquilo, na hora que eu vi aquilo, eu falei: meu Deus. Eu falei: moleque, o que você está fazendo? A gente está brincando. Eu falei: então eu também vou brincar daqui a pouco. Vou pegar a tua cabeça e afogar dentro do vaso sanitário para ver se sai alguma coisa. Você não está vendo que você está matando o gatinho, rapaz? Aí eles largaram o gatinho para lá. Mas e isso não é crueldade? Falar que o gatinho não sofre também? Então um dos pensamentos que eu quero, aquilo que eu falo. Eu não concordo com essas ideias extremamente antropocêntricas de que na verdade o meio ambiente é do homem e o homem é o ser dominante. Bom, portanto, a obrigação da intervenção estatal tem o seu fundamento de validade no caput do artigo 225 e principalmente as regras desta obrigação estão inseridas no parágrafo 1º do artigo 225. E por fim, um dado que reforça esta obrigação é a Lei 9.605 de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que criou um capítulo específico sobre os crimes contra a administração pública ambiental. Então, o sujeito que descumpre, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, incide numa regra, num crime, que é um crime contra a administração pública estatal, previsto no artigo, na Lei 9.605 de 98.